Esquece conforto, esquece mobilidade. Esquece aquela narrativa que perpetua por muitos anos na moda. Aquela história que o futuro seria minimalista, silencioso, discreto, onde a moda seria apenas confortável. Porque a maior tendência de 2026 está longe de ser silenciosa. E definitivamente também não é confortável. A maior tendência de 2026 na moda são os sapatos meia-patas. Sim, gente, aqueles que foram odiados depois de virarem cafonas porque saíram dos holofotes. Só que uma notícia pra vocês, eles viram extremamente repaginados. Porque sabe qual que é a referência maior deste salto? São os rollers, os stripper heels e todos esses sapatos bem grandões, bem maximalistas, que eu particularmente amo. E antes que você pense que isso é apenas uma nostalgia dos anos 2000, existe um padrão histórico que sempre acontece. E sabe qual que é? Toda vez que o mundo entra em crise, o salto alto sobe. Então podem esperar saltos dramáticos, plataformas gigantescas e calçados quase esculturais. Hoje iremos falar de história, de mercado, de tendências e se eu fosse você, colaria comigo até o final que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender e sairá muito mais rico do que entrou. Então bora lavar de modo inteligente comigo? Se você reparar, nas últimas temporadas de moda, nas maiores marcas do mundo, tem algo que tá pintando ali, sabe, chegando, que são os saltos. Viemos de uma época de moda onde era tudo muito confortável, tivemos ali o boom dos sneakers, né, pós-pandêmico, que tava todo mundo confortável, de moletom. Depois a gente viu os kits and heels bombando muito no ano passado, os saltos ali mais confortáveis, menores, e do nada 2026 vem com dois tapas na nossa cara, com saltos enormes, gigantescos, onde todas as influenciadoras, celebridades estão usando este aqui, que é este salto da Saint Laurent, que são essas plataformas dramáticas, extremamente esculturais e que tem muitas referências, sim, do stripper heels. Eu fiz esse reels aqui no meu perfil, no Instagram, se você não me segue, vai lá seguindo, vou deixar o QR Code pra vocês. E várias pessoas ai, eu sou elegante, como ser elegante? Ninguém quer ser elegante, minha filha. Vieram falar assim, ai, você não sabe de nada, você colocou aí uma referência, nada a ver. Gente, desculpa, você vai falar pra mim que esse salto da Saint Laurent não tem referência nesse stripper heels? Por favor, né, meu amor, você que não tá sabendo o que é referências e tá sendo extremamente preconceituosa, porque, gente, tem que falar a verdade, estamos na era do exagero. Na passarela de Saint Laurent, Anthony Vaccarello voltou a explorar uma estética extremamente poderosa de hiperfeminilidade, com saltos altíssimos e silhuetas alongadas. A Deatico, marca fundada por Gilles D'Ambrosio e Giorgia Tardini, que é uma das minhas marcas favoritas, trouxe plataformas esculturais para street style internacional. Eles fizeram esse salto aqui, que foi o mais forte da última temporada, não foi essa de Milão agora, a penúltima, né, na verdade, e bombou, gente, todas as It Girls já estão usando. E nessa última passarela do DCDS, que faz uns 10 dias mais ou menos, conhecido, né, pelo seu exagero pop italiano, inclusive a marca fez ali uma comemoração de 10 anos, eles voltaram a apostar em plataformas que parecem quase caricaturas de salto alto. Basicamente, eles pegaram, gente, os escarpins, tiraram o salto do escarpão e colocaram uma plataforma embaixo. Eu achei iconic, eu amei. E isso não é só um detalhe, é um movimento que mostra, através da moda, pra onde estamos indo. E quando várias marcas relevantes, sejam elas da internet, igual de CDS, ou Deatico, que é muito famosa na rua mesmo, ou Saint Laurent, que é a marca mais relevante de moda do mundo, tem um vídeo também, vou deixar os cards aqui pra vocês. A gente entende quando todas as marcas começam a fazer que realmente a tendência, ela já começou, ela já está acontecendo. Não é que chegará, então tá muito mais perto do que nós imaginamos. Relatórios da plataforma global de busca de moda Lyst, que analisa o comportamento, né, de mais de 160 milhões de consumidores por ano, já mostraram um crescimento consistente nas pesquisas para termos como Platform Heels e Statement Heels nos últimos ciclos. Ou seja, o consumidor tá esperando o quê, galera? Impactou. Daí você chega e fala, meu Deus, mas não faz pouco tempo que as pessoas estavam aterrorizadas com a plataforma? Sim e não. As últimas plataformas bombadas, a gente via algo muito mais do Edge Heels, que é aquele salto que ele vai, assim, inteiro, né, completo, que são esses saltos aqui, eu vim falando bastante nos últimos anos pra vocês, e fazia bastante tempo que a gente não via essa relevância dessas meia-patas bem autonas. O que a gente tá vendo mais hoje são referências meio Louboutin, Alexander McQueen, lá dos anos 2010, mas antes de entrar nesse ponto, a gente precisa muito falar de uma coisa, gente, sobre o ciclo das tendências, que é uma pergunta geral que eu recebo na minha DM todos os
os dias aqui no canal também, nos comentários, que eu leio os comentários. E eu vou explicar pra vocês mais ou menos como que funciona o ciclo comercial da moda. Então se você gosta de moda, se você quer trabalhar com moda, se você é uma marca de moda ou se você é moda, já pega o caderninho e anota que é muito relevante, tá? Primeiro de tudo, a moda não muda porque um designer, ele acordou assim, meu Deus do céu, hoje eu serei criativo e vou mudar a moda. Não tem isso. A gente sabe que tudo é comércio, tudo é capitalismo e no final das contas as pessoas precisam vender. Então toda e qualquer nova coleção senta-se na pauta, o diretor criativo, CEO, o marketing e eles entendem até onde dá para ir e até onde dá para causar, para sempre pensar no financeiro da marca, né? Então quando uma moda muda, não é só porque o diretor acordou ali pensando, é que o sistema inteiro, esse sistema, ele precisa ser mudado. Que vamos lembrar, gente, que a indústria da moda move trilhões de dólares anualmente, é muito dinheiro mesmo. E para que esse sistema continue saudável e funcionando, as pessoas precisam sentir o quê? Desejo de comprar de novo. Desejo é a parte mais importante da moda, né? Então por isso que a moda, ela funciona em ciclo. Você não acha, tipo assim, do nada que, nossa, isso voltou porque isso saiu. É realmente isso que acontece. Então, minimalismo, depois maximalismo. Silêncio visual, depois o espetáculo maximalista. É sempre assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o que que a gente viu durante esses últimos anos? Tivemos uma estética muito específica, né? Que foi a estética da Clean Grow. A gente viu muito forte o Clean Grow com a Luxury. Ele não saiu, esse minimalismo não saiu. Ele se repaginou, inclusive, não sei se vocês estão assistindo Love Story e vendo esse boom de Carolyn Bassett, né, que é a Kennedy, que tá super famoso e muita gente discutindo se ela é clean grow e não é. E, gente, não é, são minimalismos com frentes diferentes. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre isso, deixe aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Mas voltando aqui, gente, a estética da clean grow, ela era muito focada em sapatilhas, cores neutras, com a luxury, uma descrição muito grande, e a moda começou a vender ali aquele minimalismo, aquele conforto, como se fosse uma virtude. Nossa, olha, é o momento. Só que a história de moda, ela mostra pra gente de uma forma muito clara que quando uma estética, ela perpetua por um momento muito grande, o sistema, ele acaba ficando ali no colapso, porque ninguém compra mais, as pessoas estão já fartas daquela ideia e não tem mais novidades. Então assim que essa estética começa a saturar, e eu acho que da Clean Grow, gente, foi a maior de todas que a gente teve nessas últimas décadas, foi realmente muito longa, né, pensando na aceleração de tendências, dessas macro tendências e estéticas. O que acontece? Saturou, vamos mudar a estética porque o desejo precisa voltar, as engrenagens precisam aquecer e o mercado de moda precisa trabalhar e ser profitable. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like aqui embaixo pra me ajudar muito, já dá hype, 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 já se inscreve toda segunda, quarta e sexta, saem vídeos novos, já também posta esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas inteligentes. E também me siga nas minhas redes sociais, que todas elas são Marcela Carrasco, aqui tá o Instagram, aqui tá o TikTok, que eu posto todas as notícias antecipadas de moda. Já deu hype? Já deu like? Já se inscreveu? Então bora lá continuar. Então vocês entenderam, né, gente? Entenderam o ciclo e entenderam que se o minimalismo cansou, o exagero tem que voltar. Se a sapatilha saturou, o salto precisa voltar. Entendidos, né? Qualquer dúvida deixa nos comentários. E quando a gente olha pra esse desejo de moda, ainda mais em meios de crise, que o mercado tem muito medo de apostar em coisas novas e não saber se vai vender ou não, que tá tudo muito loucura, né, gente? Não sei vocês, mas todo dia eu tô sentindo que o mundo vai acabar com essa loucura que tá. Tem um item que ele é muito importante no desejo feminino, que um dia já foi masculino, que a gente vai entrar agora na história, que é o salto alto. Salto alto, gente, nunca vai ser um erro. Sempre vai ter ali pessoas pra comprar, sempre terão pessoas consumindo e sempre mexerá com o desejo das mulheres, independente do nicho que seja, né? Tem nichos que preferem menores, maiores, enfim. Então vamos lá falar de salto alto. O salto alto não nasceu feminino. O salto alto nasceu como símbolo de poder masculino. No século XVI, cavaleiros persas usavam saltos para manter os pés firmes nos estribos enquanto cavalgavam. E essa funcionalidade militar acabou sendo apropriada pela aristocracia europeia. E ninguém representou isso de forma mais clara, né, do que Luís XIV, o Rei Sol, que usava saltos vermelhos como símbolo de status. Na corte francesa, apenas pessoas autorizadas podiam usar aquele tipo de sapato. Ou seja, a altura sempre foi símbolo de poder. E quando o salto passa para o universo feminino, ele não perde essa carga histórica. Pelo contrário, ele ganha novas camadas. Então vamos lá entender quando que o salto realmente migrou. No século XVI, em Veneza, surgiram as chamadas chopines. Gente, quando eu trouxe a pauta desse vídeo, eu trouxe primeiro no meu Instagram, por isso que eu falo pra vocês me seguirem sempre no Instagram e no TikTok,
que eu tô sempre lá postando antes, foi muito legal, porque eu já falo bastante salto alto, vocês sabem, eu sou uma consumidora de salto alto, eu não saio de casa sem salto, eu sou obcecada por salto alto, porque as minhas peças são mais minimalistas, eu gosto de carregar mais os acessórios. E o que acontece? Eu não sabia dos Chopines, foi muito interessante trazer, porque, gente, os Chopines foram os primeiros saltos femininos que tivemos ali na história, e eram saltos que chegavam a 50 centímetros de altura. E eu fiquei pensando, né, gente, como que faz uma pessoa pra andar com um salto de 50 centímetros de altura? Imagina quantas pessoas, ainda mais pensando naquela época, né, em estrutura, em médicos, enfim, em tudo, quantas pessoas não morreram porque caíram, não quebraram seus pés. Olha que loucura, né? Esses sapatos eram usados por mulheres de elite veneziana. E quanto maior a plataforma, maior o status social. Porque a altura significava duas coisas: riqueza suficiente para comprar algo totalmente imprático. Então a gente já vê aqui nesse pontinho esse começo, que claro, já tinha bastante mais de beauty hurts, né? Que a beleza dói. E segundo, tempo suficiente para viver sem precisar caminhar com facilidade. Que imagina, gente, uma pessoa com um Chopine desse, o máximo que ela usava era para um evento especial, um jantar na casa desse, né, que tinha desses nobres, enfim. Como que a pessoa tem usabilidade com um sapato desse? Ou seja, o desconforto fazia parte do símbolo de poder. Por quê? Mostrar que você tem tempo suficiente para não ser útil e para usar uma coisa que é muito imprática, quer dizer que você tem um privilégio imenso de não precisar ser útil. E aí a gente começa a analisar na história quantas vezes os saltos voltaram em respostas à crise. E o que a gente pode tirar disso hoje, dessas informações, para o nosso know-how de moda? Nos anos 70, o mundo enfrentou uma das maiores crises do século 20, a crise do petróleo de 1973. Essa crise, ela provocou inflação global e uma instabilidade econômica generalizada. E ao mesmo tempo, sabe o que explodia? A cultura disco. Então, glitter, brilho, plataformas gigantes. Então, enquanto o cenário econômico tava super tenso, a estética ficava mais teatral. Parece que é coincidência, né, gente? Mas o que eu falo pra vocês em todos os vídeos, todos os 790 vídeos desse canal, o mundo da moda é um reflexo de todos os âmbitos sociais que existem. Então, a gente sempre vai ver um resultado do que acontece através da moda. A moda exagerava quando o mundo apertava. Será que isso mudou? Vamos lá ver mais uma confirmação para nossa tese. Avançamos para 2008, crise financeira global, os bancos quebrando, né, os mercados colapsando, e no universo da moda, uma estética extremamente agressiva estava aparecendo, sabe qual? Os saltos altíssimos com arquitetura extrema. Em 2010, Alexander McQueen apresentou o Armadilho, um dos sapatos mais radicais da história da moda, que inclusive ficou muito famoso com a minha Queen Lady Gaga, que é esse aqui. Quase impossível de andar, quase escultural, e é exatamente por isso que ele é inesquecível e uma das peças mais caras até hoje no mercado de moda, né, de segunda mão. Sem falar também que nessa mesma época, essa estética foi adaptada, boom de Louboutin, boom de vários outros sapatos que tinham exatamente essa cara mais de stripper heels. E aí a gente tem outro fato que comprova muito a nossa tese, que é a teoria Lipstick Index. Eu fiz um vídeo já pra vocês, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, falando sobre o Lipstick Index, que lá dá pra falar bastante, mas basicamente pra quem não assistiu, gente, Leonardo Lauder, da Estée Lauder, observou que em momentos de recessão econômica, as vendas de batom aumentavam. Então, quando as pessoas deixavam de comprar grandes luxos, que eram grandes investimentos, o desejo migrava para coisas que eram com ticket médio menor e eram mais acessíveis. Então, não é que o desejo acabava, mas ele migrava para pontos mais possíveis. Mas talvez exista uma coisa mais interessante acontecendo, porque em momentos de incerteza, o desejo não desaparece. Ele se torna mais estratégico. As pessoas começam a comprar menos, mas elas compram melhor, tem melhores opções. E escolher peças que resolvem o dia a dia, que duram mais, é a escolha sempre certa. Por isso que eu amo e consumo há tantos anos a Insider, que inclusive agora tá no mês do consumidor. E o posicionamento deles é exatamente esse: decisões inteligentes. Não é sobre comprar por impulso, é sobre escolher melhor agora para não precisar escolher de novo daqui a 2 meses. A Insider é feita dos melhores básicos essenciais, peças que você investe, você vai usar por muitos e muitos anos e vão multiplicar o seu armário, porque às vezes o que não falta não são muitas roupas, e sim as roupas certas, a base certa do seu armário. E a melhor notícia de todas, durante este mês, os descontos chegam até 30%. E na semana do consumidor, até 50% no site. E usando o meu cupom Marcela, você tem todos esses benefícios. Então, se eu fosse você, eu ia agora no meu link aqui na descrição e também nos comentários, já colocava o meu cupom Marcela e já investiria em peças que têm tecnologia, que têm cortes maravilhosos, uma qualidade impecável e que sempre irão elevar o seu look. Então vai lá agora correndo antes que acabe.
sabe? Então tá, mas a gente entendeu a história, entendeu? E o que tem a ver o Stripper Heels entrar nessa história? Vamos lá, gente. A meia pata que tá voltando não é aquela meia pata tradicional que a gente sempre viu. Ela bebe diretamente de referência, vou falar aqui bem alto, né, pra ninguém mexer o saco nos comentários, nos chamados Stripper Heels, que são sapatos extremamente altos associados ao polydance. E olha que interessante quando a gente faz a correlação por que eles surgiram e por que isso tá em alta agora. Quando a gente olha pra cultura do polydance, esses saltos, eles trazem o que pra mulher que dança, pra mulher que tá envolvida? Poder, postura, altura. Isso não é totalmente correlacionado com os pontos que trouxemos da história? A gente não falou que no meio de crise as pessoas tendem a escolher coisas com mais personalidade, comprar coisas mais certas do que qualquer coisa? Então é basicamente esse o ponto do salto. Ele transforma o nosso corpo normal em um espetáculo muito grande. E aí é o que agrega realmente essa mudança da estética de não vir só uma plataforma e vir essa exata plataforma. Lembrando que estamos num momento que eu já falei 1 milhão de vezes, onde os looks, as roupas são mais minimalistas e o que agrega no styling são os acessórios, que são muito mais chamativos, de muita mais presença. E aí você me pergunta, mas Má, será que a gente não tá cansado de exageros? Por que que a moda fica sempre voltando aos exageros? O sociólogo George Simmel escreveu que a moda funciona como um jogo entre pertencimento e diferenciação. As pessoas querem pertencer, mas elas também querem o quê? Se destacar entre elas. Uma quer ser melhor que a outra. E quando uma estética fica muito comum, o que fica difícil? Se diferenciar. E a gente tem que pensar, gente, quando a gente traz esses comportamentos e essas histórias e economia, a gente tem que entender que hoje, gente, é um momento totalmente diferente. Eu trouxe vários, né, vídeos sobre que as pessoas estão todas iguais, que as pessoas estão fazendo muito do it yourself, personalizando, exatamente por isso. Porque antes era mais fácil ser diferente. Hoje a gente tem muito contato com as pessoas que a gente ali denomina diferentes e a gente acaba virando elas. A gente acaba vendo um comportamento mesmo que existe de tanta gente tentando ser diferente que elas são diferentes iguais às outras. Hoje estamos num lugar, num ponto da moda, que todo mundo tá muito massificado, tá todo mundo muito igual. Por isso que a gente vai ver sim essas estéticas que têm mais diferenciação, objetos com diferenciação surgindo, porque seja por uma cor ou ali uma estrutura que você fique diferente da sua comunidade, isso já vai te posicionar de uma maneira diferente. É todo aquele papo que eu trouxe no passado pra vocês, falando que curadoria era a palavra do ano, como era importante ter personalidade. Agora vocês estão vendo que os avisos que foram dados ano passado foram totalmente assertivos, porque é exatamente isso que a moda pede hoje. Diferenciação. Querendo ou não, isso fala muito dos nossos dias de hoje, né? Por que a moda, então, agora trouxe algo tão desconfortável, visto ainda mais que nós mulheres, a gente trabalha o dia inteiro, a gente tá lá e pra cá, pra lá e pra cá. Por que eles trouxeram isso agora? Porque, gente, a moda sempre vai ser um reflexo de tudo o que acontece. Então, se estão pedindo diferenciação, as diferenciações virão, sim, através dos nossos pontos de maior feminilidade. São os sapatos, que são as bolsas, que são as joias. Por isso que o styling tá tendo tanto peso. Porque não, muita gente não acha a meia pata bonita, não gosta da meia pata, elas não são confortáveis, nem perto de confortáveis. Louboutin mesmo é horroroso, eu tenho vários, me dói horrores. Não são práticas, não são nada disso. Mas elas respondem o nosso momento histórico. Vocês viram que várias crises que aconteceram no mundo foram respondidas através de um exagero nos saltos? É comprovado, gente. Quando você quiser saber, antes do que os economistas, o que tá rolando na economia, olhe pra moda, olhe pros saltos, olhe pras vendas dos batons. Tenho certeza absoluta que serão ótimos indicativos, porque a moda é uma resposta ao nosso momento histórico. Em um mundo de instabilidade constante, o silêncio, o minimalismo, essa imagem mais polida, ela acaba sendo insuficiente. E é nesse momento que a moda ela precisa de mais volume. Busca presença também, impacto, personalidade, curadoria, que vocês já sabem, nossa, de cor salteado. Então, ok. Minimalismo sempre será relevante, o Clean Grow foi muito relevante, mas e o próximo? E o que tá acontecendo nesse futuro? Será que a gente realmente não tá cansado de todo mundo ser igual? Deixa aí nos comentários o que você acha. Então, da próxima vez que você ver um salto extremamente alto, talvez a pergunta não seja se ele é cafona. Para de chamar os outros de cafona, coisa feia. Você tem que perguntar assim, o que a moda e a economia estão tentando comunicar. Porque quando o mundo entra em crise, o salto sobe. E se ele tá subindo de novo, talvez a moda esteja querendo dizer qual que é o movimento que estamos passando. Agora eu quero saber de você. Você acha eles terem colocado de novo essa estética pra nós mulheres maravilhosas
nos matarmos no pé de dor, né? Que, gente, meu Deus, ninguém merece. Ou você tá gostando de surfar nessas novas estéticas mais ousadas, sexys e bem descoladas da moda. Deixa aqui nos comentários sua opinião que eu quero muito saber. Meus amores, muito obrigada mais uma vez por assistirem esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comenta, nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, são mais de 790 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. E também já poste esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas e inteligentes. Obrigada por tudo, meus amores. Inscreva, hype, comentário. Beijo, 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 beijo. Tchau!